Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no ar. Nesta quarta-feira, hoje, 4 de março de 2026, dia em que a operação da Polícia Federal mais uma vez nas ruas e que, com a prisão de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master. A gente vai acionar, direto de Brasília, a reportagem da Rádio Bandeirantes com mais informações dessa operação da Polícia Federal. O Rodrigo Vilela é quem está conosco aqui, abrindo o Jornal Gente de hoje, com essa notícia quente, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Pois é, quarta-feira começou logo nas primeiras horas da manhã de hoje com a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, ele que é dono do Banco Master, cumpria já prisão domiciliar em casa com uso de tornozeleira eletrônica, foi preso dessa vez agora levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esses mandados, essa que é a terceira fase da Operação Compliance Zero, teve autorização do Supremo Tribunal Federal. A PF cumpre 4 mandados de prisão preventiva, além de 15 mandados de busca e apreensão. Nessa fase de hoje da Compliance Zero, a terceira fase da Compliance Zero, a Polícia Federal apura a prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A Polícia Federal, na verdade, o Supremo Tribunal Federal também determinou o afastamento de cargos públicos de algumas pessoas alvos desses mandados, além do bloqueio e sequestro de bens na casa de 22 bilhões de reais. Até agora temos a confirmação, então, da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, ele que era aguardado hoje como depoente da CPI do crime organizado. Ontem ele, inclusive, conseguiu uma autorização do Supremo Tribunal Federal, tornando facultativa essa ida dele à CPI do crime organizado no Senado Federal. Acabou preso na manhã de hoje, nessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Volto com vocês. Obrigado, Rodrigo Vilela, de plantão em Brasília, que vai atualizando as informações aqui ao longo do Jornal Gente, porque tem muita coisa ainda para a gente entender a respeito dessa informação. Por exemplo, quem são os outros 3 presos, 3 pessoas com mandados de prisão emitidos agora pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Direto de Brasília, o Cláudio Humberto, com mais notícias a respeito da prisão de Daniel Vorcaro e o imbróglio que envolve essa fraude bilionária do Banco Master. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Olha, essa operação de hoje marca, digamos assim, a estreia do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do caso. Como a gente se recorda, esse caso era relatado pelo ministro Dias Toffoli, que, sob pressão, acabou deixando a relatoria e ela acabou nas mãos do ministro André Mendonça, e que é conhecido exatamente pela discrição e pelo rigor. E essa operação é uma demonstração disso, né? Ainda precisamos averiguar os detalhes, como, por exemplo, os nomes dos demais presos e também aqueles que são objetos de mandados de busca e apreensão. São 15. É coisa muito séria, viu? Tem uma particularidade de que esses mandados, ou parte deles, está sendo cumprida no estado de Minas Gerais, onde Daniel Vorcaro tem ligações muito próximas. Ele tem investimentos lá em vários setores, até mesmo em clubes de futebol. E, curiosamente, ele é dono de uma empresa farmacêutica, uma fabricante chamada Bion, que foi inaugurada na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, em abril de 2024. E tem até uma curiosidade sobre isso. Essa inauguração com a presença do presidente Lula, viu, na fábrica lá do Daniel Vorcaro. Aconteceu no dia seguinte àquela operação sem desconto da Polícia Federal, que revelou ao Brasil e ao mundo, né, esse caso espantoso de roubo aos aposentados, roubo bilionário aos aposentados. Naquela fábrica de Daniel Vorcaro em Minas Gerais, ele tem sócios mineiros, né, naquele empreendimento, e também é preciso lembrar que o governo federal financiou fortemente a instalação da fábrica, um crédito de 203 milhões de reais, ainda fez uma encomenda de 300 milhões de reais de produtos dessa empresa. Esse Daniel Vorcaro tem força, ou tinha força, junto ao governo Lula, como se vê o presidente se deslocar daqui para Nova Lima, lá em Minas Gerais, para inaugurar uma fábrica dele. De fato, é muito prestígio. Bom, de qualquer maneira,
O que se espera é que grande parte dessa investigação esteja concentrada em Minas Gerais e ao longo do programa nós trazemos informações mais detalhadas sobre os alvos de hoje da Polícia Federal por determinação do ministro André Mendonça. Thaís. É isso aí, Cláudio Humberto. E olha, a gente está falando aqui da maior fraude bancária da história do Brasil. É sempre bom lembrar, não é? Porque os fatos parece que tudo se junta nessa história. Golpe do INSS, fraude no Master, fundos de pensão colocando dinheiro num banco esquisitíssimo. Enfim, é bom a gente lembrar aqui do que a gente está tratando. Da maior fraude bancária da história do Brasil. Quanto? Ainda não se sabe, porque a investigação está em curso. Mas só do Fundo Garantidor de Crédito, 40% da verba desse fundo, que é formado por recursos de bancos privados, foi tungada para ressarcir aqueles investimentos de até R$250 mil. 52 bilhões, envolvendo o Banco Master e outros 2 bancos ligados ao conglomerado de Daniel Vorcaro. Os números que foram trazidos aqui pela operação de hoje da Polícia Federal são expressivos. Sequestro e bloqueio de bens no valor de 22 bilhões. A operação de hoje, que segundo a nota oficial, conta com o apoio do Banco Central do Brasil e isso é relevante. O que aconteceu no Banco Master impacta o sistema financeiro como um todo e essa conta, meus amigos, tenha certeza, vai ser paga por todos nós. Seja você cliente ou não, tenha você dinheiro guardado ou não, seja você investidor ou não. Por quê? Porque, de alguma forma, os bancos vão ter que recuperar esse dinheiro que foi tirado do Fundo Garantidor do Crédito. E banco não gera dinheiro, o banco capta, empresta e faz girar. Ou seja, de algum lugar vai sair. Da onde é que vai sair? Ganha uma balinha quem adivinhar. Tem a questão também dos fundos de pensão, com aportes bilionários no Banco Master, alguns fundos de pensão pequenos, de municípios pequenos, de estados muito pobres, que colocaram verdadeiras fortunas nesses títulos de origem duvidosa do Banco Master e agora sabe-se lá o que vai acontecer. De alguma forma vai ter dinheiro público ajudando a pagar parte desse rombo. E se a gente pensar no BRB, o Banco de Brasília, banco estatal, que comprou títulos de crédito emitidos pelo Banco Master, também de origem duvidosa, e esse é o centro da investigação da Polícia Federal. O que aconteceu ontem? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, sem outra opção, aprovou um aporte bilionário no BRB, já que o presidente do banco falou o seguinte: ou vocês aprovam isso aqui, ou o banco quebra. Além desse aporte via empréstimo, haverá também a venda de imóveis de propriedade do governo do Distrito Federal, ou seja, da população do Distrito Federal, que serão vendidos 9 imóveis para colocar no Banco de Brasília e ajudar a diminuir esse buraco. Importante a gente notar também que essa investigação e essa operação da PF é a primeira que acontece desde que o comando da ação no Supremo Tribunal Federal saiu de Dias Toffoli e passou para André Mendonça. É muito relevante que na primeira operação seja mandado para a cadeia o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E vai ter muita coisa ainda para a gente entender e contar aqui ao longo do Jornal Gente, né, Pedro? Esse assunto quentíssimo e que, olha, pelo que a gente ouviu do Valdemar da Costa Neto no Canal Livre, do qual você participou no domingo, né, Pedro? O que vai ter de gente hoje perdendo o sono com essa prisão não é brincadeira. Não, se investigarem tudo que está relacionado ao caso do Banco Master, Thaís, é o maior escândalo da história. Não sobra ninguém, viu, Pedro? No Brasil, né? Nós temos aí vários indícios, são muitos braços, não sei se nós vamos ter braço para investigar todas essas linhas de investigação, mas agora nós estamos vendo pelo menos a possibilidade de que uma parte desse esquema possa ser revelado numa investigação que está acontecendo e que não estava acontecendo quando o ministro Dias Toffoli estava no comando dessa investigação. Afinal de contas, nós vimos uma operação abafa para tudo isso durante o período em que Dias Toffoli esteve no comando dessas investigações. Agora, com o ministro André Mendonça, a Polícia Federal apresentou indícios e o relator do caso analisou o pedido da Polícia Federal e decretou a prisão. Certamente encontrou algo no celular de Daniel Vorcaro que exige a prisão nesse momento, uma prisão preventiva. Não se trata de uma condenação ainda,
mas é tirá-lo de cena para que ele não atrapalhe a investigação, para que ele não oculte provas. O crime é gravíssimo. Gestão fraudulenta de uma instituição bancária. Venda de título falso. Olha a gravidade disso tudo. Até uma pergunta aqui, por que o Banco Central demorou tanto para agir? O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa dar explicações também ao Brasil. Por que demorou, ou melhor, por que não agiu no caso? Quem agiu foi o Gabriel Galípolo, que hoje é o presidente do Banco Central, que liquidou o banco. Numa situação já, ao olhar os números sem ser especialista, nós vemos que esse era um esquema que já estava dando indícios de que algo estava errado naquele momento. Então, é preciso... Pedro. Pois não, Cláudio? Então, a informação é que há mais um alvo de mandado de prisão é o cunhado de Daniel Vorcaro, que se chama Fabiano Zettel. É preciso lembrar que na divulgação mais cedo, na nota oficial, né, da Polícia Federal sobre essa operação, menciona a corrupção e também, enfim, ali tem elementos na nota que pode sugerir investigação em torno, inclusive, de personagens do tal do resort Itaiaia. É bom lembrar que esse Fabiano Zettel foi exatamente a pessoa ligada a Daniel Vorcaro que comprou a parte da Maridit, a empresa do ministro Dias Toffoli e seus irmãos, que era proprietário de uma parcela lá, de uma parte desse resort. Portanto, vamos prestar muita atenção nisso, porque esse segundo nome aí pode significar muito. A Polícia Federal ainda não o localizou, mas o mandado de prisão será cumprido com toda certeza. E a informação também da apuração Cláudio, da Pedro, Band em Thaís. Brasília, Sônia, que essas prisões hoje acontecem por suspeita de tentativa de obstrução das investigações sobre a fraude no Banco Master. O Sônia, só para terminar, esse Fabiano mencionado aí pelo Cláudio Humberto, ele foi doador de campanha de muitos políticos, viu? Não é só Exatamente. de uma ala, esse era o meu à parte. Pois não, então vai lá, Sônia. Não, é isso, não. Eu queria que você concluísse justamente isso. O que a gente também não pode esquecer é que a prisão de Daniel Vorcaro, que já deveria ter acontecido, né? Ele foi preso, depois saiu, agora foi... Agora sim, a investigação pode seguir sem qualquer tipo de interferência. Isso sim é uma prisão correta no ponto de vista da investigação, até porque estamos num ano muito importante para o Brasil. É ano de eleições. E eu concordo com vocês, viu, Pedro, Cláudio, Thaís, aliás, o meu bom dia a todos, que a hora que... Isso foi uma pequena tampa que foi removida. Agora vai ter muito mais, Pedro. Só para concluir, viu, Sônia, então, o que eu estava dizendo aqui é o seguinte, você tem a indicação que vem de Jacques Wagner, Rui Costa, Guido Mantega, no envolvimento desse esquema em um braço da investigação. Na outra ponta, esse Adriano Zettel aí, que é o cunhado do Vorcaro, que foi aquele que propiciou os investimentos, o aporte na campanha do Bolsonaro em 2022, do Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo, também outro braço da investigação. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, também arrolado de suspeita de ligação com o Banco Master e com negócios que foram firmados aí no passado. O Centrão, muitos nomes aparecem, Ciro Nogueira, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, muitos nomes estão arrolados a essas investigações. Resta saber se a Polícia Federal vai conseguir montar essas equipes, separar cada um desses assuntos para que não vire um bololô só e de tudo que se tenha, nada acabe sendo investigado à risca. Há um fio de esperança com a condução do ministro André Mendonça, que parece muito centrado, sério, sem vontades e motivações partidárias e está ali disposto a acolher esses depoimentos, receber essas informações e fazer um julgamento, inclusive de alguém que está no gabinete ao lado ali,
que é justamente o ministro Dias Toffoli. E não só braços, né, Pedro? A gente vai ter que observar também pressões, não é? Que não vão ser poucas. Já tem acontecido desde o momento em que o Banco Master mostrou que não estava bem das pernas, se intensificaram após a liquidação determinada pelo Banco Central e seguem correndo, é claro. Tem muita gente com medo mesmo. Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, é esse elo citado pelo Cláudio Humberto com o resort Taiaiá, parcialmente de propriedade da família do ministro Dias Toffoli. É muito constrangedor que quase ali no day after do momento em que o caso muda de mãos no Supremo Tribunal Federal, essa operação da Polícia Federal seja decretada com a prisão de Daniel Vorcaro. Olha, a gente tem aqui uma novela para contar a respeito desse caso do Banco Master, que está só começando. E claro, pressão em ano eleitoral tem dos dois lados, né? Tem para segurar, mas tem também para soltar. E aí a gente vai ter soltar informação. Soltar a gente também vai ter pressão. E a gente vai ter que ver quais dessas pressões vão ser mais fortes, Cláudio. Então, tem uma notícia nova aqui, uma informação adicional a essa operação de hoje, é que a Polícia Federal encontrou mensagens em que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, planejava ações contra quem considerava seus adversários, entre eles jornalistas. As conversas é que embasaram o pedido da Polícia Federal para que o ministro André Mendonça decretasse a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, né? O APF descobriu que Vorcaro se valia do serviço de policiais aposentados para monitorar esses adversários, entre os quais jornalistas. O banqueiro integrava um grupo chamado A Turma, um grupo de WhatsApp, né? Bom, o fato é que as informações agora estão começando a sair agora, certamente há muita coisa ainda por se esclarecer e revelar, e a gente vai estar aqui acompanhando. Celular hoje em dia, viu, Cláudio? Quando a polícia pega, a polícia consegue rastrear tudo que tem no celular. Vocês viram outro dia na CPI lá, o sujeito, quando falaram que ia prender o celular dele, ele deu um reiniciar iPhone na hora ali para tentar apagar tudo que tinha. Durante a sessão, Thaís. Conseguiu. Ele deu aquele restituir as configurações de fábrica. Do aparelho. Zerou o iPhone. A hora que ele entregou, parece que tinha saído da loja. E sobre isso, esse caso do Vorcaro, né, gente? A gente, para concluir aqui da minha parte, é o seguinte: o Vorcaro tinha que estar preso desde o início dessa investigação, justamente para não acontecer isso que nós estamos descobrindo agora. A prisão preventiva e temporária, ela existe não como antecipação de pena, ela existe para casos como esse, um sujeito poderoso, que está ligado com braços políticos da direita, do centro, da esquerda, tudo quanto é lado, Supremo Tribunal Federal, investigação correndo para tudo quanto é jeito. Se você não colocar esse cara na cadeia, ele vai mexer, articular os pontos que ele tem ali, e ele sabe, né, de tudo que pode envolver e manchar a ficha desses políticos, jogar de um lado e de outro e se livrar de uma investigação. Então, um dos motivos para existir a prisão temporária, a prisão preventiva, é justamente para casos como esse. Se ele tivesse preso, talvez a investigação já tivesse corrido para um lado, a gente já soubesse muito mais do que nós sabemos até hoje, Thaís. Foi preso, viu, Pedro? Lá na operação, no dia da liquidação extrajudicial do Banco Master, passou 4, 5 dias na cadeia e aí foi solto por determinação da desembargadora Solange Salgado, que não deixou ele esquentar a cadeira por lá não. Ele ficou com tornozeleira eletrônica, tiraram o passaporte dele. Bom, se bem que agora, né, lá para esse lugar do mundo ele não poderia ir, nem que em avião não tá nem saindo para lá, né? Não ia adiantar querer fugir para Dubai, né, muito Sônia? Bom. Para Dubai não dá não, viu, Pedro? Não dá não. E mesmo com tornozeleira eletrônica, quer dizer, a influência que ele tem, como vocês disseram, com direita, com esquerda, com grandes figuras do Brasil, é muito complicada. Agora sim, agora preso, que não é uma pena, como você muito bem esclareceu, Pedro, a investigação vai poder tomar seu curso. E concordo, Thaís, quando você diz que é muito constrangedor o fato de mudar de mão, né? Passa de Dias Toffoli para André Mendonça e logo a operação é deflagrada. Então tem muita coisa para a gente saber por aí, né, Cláudio, que envolve aí os 3 poderes. Tem muita coisa por ser revelada ainda. Agora, sobre essa história de ir para a zona de guerra, eu tenho a impressão que o Vorcaro ia preferir ir, viu? A julgar pelo que tem acontecido. Se encontrasse um piloto kamikaze, ele se mandava, não tenho dúvida disso. O problema é encontrar quem topasse, né? Esse tipo de voo.
Essa operação da Polícia Federal que prendeu Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, na casa dele, logo cedinho, hoje em São Paulo, e ele já foi levado para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Existem outros 3 mandados de prisão, o Cláudio Humberto já antecipou, que um deles é contra Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro. Os outros 2 mandados de prisão ainda não tiveram ali os seus destinatários revelados pela Polícia Federal. Há também vários mandados de busca e apreensão e bloqueios de bens, bloqueio e sequestro de bens na totalidade de 22 bilhões de reais. É claro que aqui ao longo do Jornal Gente você vai ter mais informações a respeito dessa operação que acontece agora em todo o Brasil, concentrada em São Paulo e em Minas Gerais, estado de atuação também de Daniel Vorcaro. Pedro. Thaís, e uma certeza nós temos, ele não vai à CPI do crime organizado, né? Ele estava sendo aguardado hoje lá. Então agora com a prisão ele não vai, já tinha recebido uma autorização do próprio ministro André Mendonça para não ter a obrigatoriedade da sua presença lá na CPI do crime organizado. Ele foi convocado por mais de uma comissão já, né, Cláudio? Até me parece que ele tinha sinalizado que iria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Mais ou menos isso, né? Já tinha negociado isso, né? Mas de CPI ele não quer saber. Nessa comissão não tem poder de polícia, não poderia fazer grandes coisas. Seria interessante, né? Se é o primeiro depoimento público dele, mas agora em cana vai ser difícil. Olha, tem aqui uma informação nova. 2 servidores do Banco Central foram afastados dos seus cargos. E esse afastamento faz parte de uma das decisões do ministro André Mendonça, né? Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana já eram alvos de investigação interna no próprio Banco Central antes dessa operação de hoje, né? E portanto, está confirmado isso, quando se refere à nota da Polícia Federal mais cedo ao afastamento de agentes públicos dos cargos. São esses 2, pelo menos já temos 2 desses casos, que são esses funcionários do Banco Central. Agora, 22 bilhões, né? Não chama a atenção de vocês essa cifra? Nossa. A gente que fala tanto aqui de operação vultosa, quando a gente fala de 1 bilhão, a gente acha muito. 22 bilhões, Thaís? Dá para contar esse dinheiro todo? Se a gente pensar, Pedro, que do Fundo Garantidor de Crédito foram 40 bi, é mais da metade daquilo que foi usado para indenizar os aplicadores fraudados pelo Banco Master. É muito, muito dinheiro. E aí a gente vê, só por essa cifra, o tamanho do poder econômico desse grupo que está sendo investigado e hoje está sendo também levado para a cadeia com a prisão de Daniel Vorcaro. Já tem mais informação chegando aqui no Jornal Gente no ar, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV.